Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou Caroline Silva Eu sou o Diego Cara. e hoje nós vamos dar continuidade a um tema chamado Educação Científica e o Ensino da Matemática. Por que continuidade? Porque esse tema foi abordado lá no Instagram do Diego Caras e ele falou um pouquinho, né, sobre isso e eu fiquei refletindo sobre, eu achei que valia a pena fazer um podcast sobre esse tema, porque é muito problemático, pouco explanado. E ele falou numa concepção que fez a gente refletir, inclusive nesse momento, antes de começar esse podcast, né, Diego? Então fala aí, Diego, quando tu pensou em falar na tua live, lá no Instagram, como foi que começou isso e depois o que é que gera, qual é o impacto disso na sociedade e para nós, mulheres? Eu peguei o relatório do PISA, né? Eu tenho dado uma olhada nos relatórios do PISA. Já falei várias vezes, né? Estou muito preocupado com a educação de modo geral no Brasil, por conta, claro, do meu filho, né? Então, eu tenho refletido demais o que é uma educação boa, o que é uma prática educacional boa. E aí fui pegar o PISA, que é um conjunto de provas internacionais que são feitas para aferir como é que os países membros estão o projeto educacional. E esse último relatório que a gente tem é de 2018 e eu fiquei bastante intrigado, né? Porque são avaliados 3 domínios: leitura e compreensão de texto, letramento científico e matemática, né? Então, conhecimentos matemáticas e exatos. E existe uma diferença no Brasil e nos países membros da OCDE. Se você pegar a lista, são cerca de 75 países que participaram desse PISA, e existe uma diferença dos gêneros. Então, uma coisa que me apontou, que me chamou a atenção, que os gêneros, existe uma diferença dos gêneros no Brasil e no mundo. E aí eu falei, olha, isso aí é um problema. E por que para mim isso é um problema? Tá? Porque como professor de um ensino superior, eu tenho percebido, por exemplo, nas áreas da saúde, que eu tenho uma população de mulheres de gênero feminino muito mais alta do que de homens, e eu sei da importância das exatas para o embasamento da área da saúde. Se a gente tem essa formação inadequada desse público de ensino médio, que é o que o PISA avalia, ensinos fundamentais e médios, se esse público que tem uma diferença no ensino da matemática está chegando no nível superior e as mulheres são maioria nos cursos que eu trabalho, então a gente tem um problema a longo prazo. Porque está tendo uma diferença. Então, por exemplo, eu fui dar uma aula sobre formação ali de curva, né? Curva de calibração. E falei, se vem aqui, faz uma regressão e tal, coloca uma reta. A reta tem essa fórmula aqui, x, y igual a x mais b. E a maioria mulheres ficaram me olhando assim. Não que os homens soubessem, tá? Também não vou colocar a cerejinha no bolo aqui do gênero masculino, mas eu fiquei entristecido e eu lembrei do PISA. Falei, putz, temos um problema aí. Então, a leitura do relatório PISA me acendeu essa discussão. Mas, enfim, o que me trouxe uma problemática onde começa essa dificuldade de aprender, porque assim, você está no ensino superior, né? A gente entende que o cara ou a moça já aprendeu tudo que precisava para estar ali, ou uma grande parte, tipo, o básico ele já tem que estar dominando. Então, quando a gente chega no ensino superior, que a gente vai lidar com a parte da matemática, né, no ensino de ciências voltada para física, química, matemática, a gente nota realmente que, pelo menos em 2008, na minha época, a quantidade de meninas nas ciências exatas eram menores, né? Tirando pela engenharia. Pelas engenharias, a gente sabe que é o auge, né? Era o auge para se ter uma mulher engenheira, era, né? Então, eu nunca tinha visto pela perspectiva do ensino da matemática, certo? E um outro questionamento que eu me fiz foi quando eu comecei essa fala, né, aqui, onde inicia esse problema?
porque ele já chega no ensino superior pronto. Então, ele vem do meu ensino básico ou do meu ensino familiar, do meu seio familiar. Eu estou levantando problemas, obviamente, a gente não vai ter respostas para tudo, né? Mas é algo que a gente precisa refletir. Eu estava até conversando com o Diego, pode falar. Não, e uma coisa assim que quando você fala, a gente tentar identificar a natureza do problema, é que geralmente, quando se avalia o PISA, você está parametrizando as mesmas escolas. Então, na mesma escola, ou seja, teoricamente você tem os mesmos professores, biologia, química, física, matemática, história, sociologia, tudo, existe essa diferença de gênero. Então, se a gente pensasse que poderia ser uma questão de formação, né? Por exemplo, a grande parte das mulheres não tem acesso a professores adequados enquanto os homens têm. A gente está falando das mesmas instituições. E o que me chamou muita atenção é que essa diferença também é vista em outros países. Então, não é um caso brasileiro. Não é Então, específico, não é pontual, verdade. não é pontual. O que chama atenção no Brasil é que a nossa amplitude, a nossa diferença é maior. Enquanto nos outros países a diferença é de 5 pontos, a diferença em letramento matemático no Brasil é de 9 pontos. Por outro lado, as mulheres no Brasil e no mundo têm uma compreensão de texto maior do que o dos homens. A amplitude é maior. A média é 26 pontos contra 9. Ou seja, se a gente fosse definir aptidões por gêneros, baseados no PISA, que a intenção não é essa, mulheres têm uma leitura, compreensão de texto melhor, homens teriam essa capacidade analítica matemática melhor. E ciências, tá pau a pau, não tem diferença. Eu vi, eu tava... Mas as bases da ciência recorrem interpretação matemática e leitura. Isso, que aí fica investido. E aí, Então, como é que funciona isso? Porque, veja, se a gente tem mulheres que têm uma interpretação melhor, né, na parte da leitura, como é que os homens lidam com isso? Porque, veja, eu sei que ninguém é completo, mas em algumas questões de matemática requer compreensão textual. perfeito. E daí, como é que a gente, por exemplo, a gente tem um Enem que quer contextualizar. Como é que eu contextualizo a matemática se o cara só sabe fazer conta? Ou Exatamente. como é que eu deixo a mulher se ela, não, Aí ela só que lê? é aí que eu acho, exatamente aí que eu acho que o Brasil, de modo geral, começa a ter as médias mais baixas comparadas com o mundo, porque a gente não tem a formação adequada na leitura, em ciências e matemática. A gente já pontuou as diferenças, mas vamos pegar os primeiros pontos do relatório PISA, o condensado, né? Se você pegar, apenas 2% dos estudantes tiveram níveis altos de proficiência, que é 5 ou 6, em um domínio. Quanto a média da OCDE são 16%. O Brasil teve 2. De cada 100 alunos, apenas 2 conseguem ter uma capacidade em um dos 3 domínios. Então, um homem na matemática, vamos separar por gêneros agora, uma mulher na leitura e qualquer um ali em ciências. Só 2 a cada 100 conseguem ter pelo menos um. Em contrapartida, é isso que me assusta. Não vamos olhar para as cerejas do bolo, tá? Para os excelentes. Vamos olhar para a média. O Brasil tem 43% dos estudantes pontuação abaixo do nível mínimo, né, de nível 2, nos 3 domínios. Caramba. É isso que me assusta. Porque, assim, as mulheres têm uma distinção de mulheres e homens na proficiência máxima. Beleza, a gente pode pensar em ferramentas educacionais para lidar com isso. Mas um problema básico é 43% tá ruim em tudo. Então é isso que me assusta. Então veja, a gente tem esse problema de estar ruim muito grande, enquanto a média da OCDE é de 13%. Que pelo menos que estão ruins nas 3 categorias. Então a gente está com muito aluno com deficiência em leitura e ciências e matemática. Então eu acho que se a gente pegar esses 43% e levar
para uma média, elevar esse processo educacional, a gente já está ganhando. Agora, a gente conversava antes, né? Se a gente fizer uma reflexão da natureza da diferença dos gêneros, então deixa eu voltar para a questão dos gêneros. Talvez a gente possa pensar numa educação a longo prazo, né? Ou seja, o que a gente pode fazer para essa distinção de gêneros não ocorra, né? É incrível, Eu, assim, eu, é alarmante, né? assusta, né? Muito. Assim, é a primeira vez que eu tô te mostrando e assusta e você fala assim, cara, calma aí, deixa eu ter... Esse é o... Ó, eu vou fazer a leitura Tá, ipsilítere do primeiro tá. ponto, tá? No PISA 2018, os estudantes brasileiros obtiveram uma pontuação abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em leitura, matemática e ciências. Apenas 2% dos estudantes alcançaram os níveis mais altos de proficiência, 5 ou 6, em pelo menos um domínio, quando a média é 16%. E 43% dos estudantes obtiveram uma pontuação abaixo do nível mínimo de proficiência, nível 2, em todos os 3 domínios, enquanto a média da OCDE é 13%. Ou seja, os nossos bons são muito poucos, na média, 16 e 2. Então a gente só tem 2 enquanto a OCDE tem 16. Uhum. E os nossos São ruins muito são ruins. muito ruins. É muita gente muito ruim. O que me faz pensar que a gente tem esses dois problemas. Porque também não adianta nada eu pegar todos os recursos e investir nos caras que estão na média e ir para o alto. Eu, particularmente, penso que a gente tem que pegar quem está muito E ruim e melhorar. levar para a média. Verdade. Que a gente, aí sim a gente vai ter uma sociedade melhor. Com certeza, Entendeu? concordo. Mas aí é que mora o problema, porque a gente nunca pensa em melhorar o que tá ruim, a gente já quer melhorar o que tá bom. Esse é um problema que eu vejo de políticas públicas. Quando eu vejo, por exemplo, alguns partidos aí que eu não vou citar, querendo fazer voucher para aluno de escola pública para ganhar bolsa para não sei para onde. Eu falo, meu amigo, se ele já é bom na escola pública, provavelmente o que falta para ele é oportunidade. A gente tem que pegar daquela turma de 30, não é o bom e botar na escola boa. É tentar entender os outros 29, por que a vida dele tá É ruim. verdade. Essa é a minha percepção de educação pública, né? Não é pegar quem tá bom e premiar ele. É pegar quem tá muito ruim e falar, bom, vamos resolver esse problema aqui. Tenho as minhas percepções da minha prática de docente, né? Mas é aquilo que estava conversando mais cedo, né? Nós dois temos muitos dados empíricos, né, de nossa vivência, mas não temos a corroboração estatística disso, né? Na minha concepção, os alunos que não têm desempenho escolar em educação pública não têm desempenho escolar porque não tem uma estrutura familiar adequada para que consiga garantir o mínimo, às vezes, de alimentação. Verdade. Então, a gente está agora num processo de fome ainda mais agravado. Então, tem aluno que a gente está vendo desmaiando em sala de aula porque não tem alimento. Então, assim, como é que você vai chegar para ele e falar assim, olha, meu amigo, tudo bem? Eu sei que você está com fome, teu pai perdeu o emprego, sua mãe não sei o quê, mas vamos prestar atenção aqui na matemática, Desse jeito. né? Então, assim, eu acho que os nossos problemas, olhando para esses 43%, os nossos problemas são de ordem social, não educacional. Porque a gente tem, na minha percepção, a gente tem a formação dos professores muito bons, de modo geral, no Brasil. Olhando outro dado da OCDE, a falta de professores no Brasil é menor do que a média. Como assim? Olha que interessante. Ou seja, os países lá fora reclamam mais de falta de professores do que o Brasil. A gente tem uma disponibilidade maior de professores. E não tem diferença de instituição desvantagem socioeconômica. Ou seja, nós temos uma disponibilidade melhor de professores para o público e o privado que os outros países. Então, o nosso problema, é claro, devemos continuar
formação de professores, devemos continuar olhando para essa perspectiva. Mas esse não é um problema grave nosso, enquanto outros países têm. Falta professor de matemática, falta professor de biologia, falta professor dessas disciplinas todas, né? Que a OCDE trabalha. Entende? Eu ainda estou meio impactada, porque acho que quando a gente recebe isso, você fica meio pensando, tipo, caramba, tudo faz sentido, assim, sabe? Eu tava lendo aqui, depois eu vou deixar o link dessa reportagem que eu tava vendo, né, dessa matéria, na verdade, que ele fala justamente sobre isso, né? Maior dificuldade das meninas com ciências exatas pode ser causada pela família, que é um problema que a gente acha, assim, foi um dos problemas que a gente levantou aqui, né? Dentro de tudo que a gente conversou, ele diz o seguinte, que uma das soluções para a origem desse problema seria porque as meninas relatam ter a menor autoconfiança em sua habilidade para resolver problemas de matemática e eram mais propensas a expressar fortes sentimentos de ansiedade em relação à disciplina, fatores que têm impactado negativamente no aprendizado. Quando são comparados estudantes com nível igual de autoconfiança e ansiedade, a desigualdade de resultados entre meninos e meninas desaparecem. Dá a entender que todo mundo tem a mesma preocupação com a matemática, porém as meninas, elas emocionalmente são mais abaladas. Como se a ansiedade, o medo de reprovar, de chegar até ali, fosse maior que os meninos expressam. Como tem uma leitura bem longa da reportagem, ele diz assim, os meninos são mais autoconfiantes no sentido de que eu vou e faço, se der, bem, se não der, ok. E as meninas ficam naquela cobrança de tem que dar, eu vou ser a melhor, eu vou fazer. E daí acaba que um ponto que eu vi também que é um problema, eu estava refletindo agora, no meu ensino fundamental e médio, eu não tive nenhuma professora de matemática. Eram todos homens. No ensino, e também na física, eu não tive nenhuma professora no ensino médio. Eu tive uma professora de física já no ensino superior. Uma única professora. Eu paguei 3 físicas. Entende? E assim, você fica pensando, você faz, meu Deus, sabe? E você começa a pensar e refletir sobre esses conteúdos e ver o quanto isso é impactante. Só que aí veja um outro problema, que começa na família. A gente diz pro menino, a gente, quando eu falo, é a sociedade, tá? Que o menino, a gente dá um brinquedo pro menino, eu tava comentando comigo, a gente dá um Lego, a gente dá um banco imobiliário, a gente dá algo que ele vai pensar e processar raciocínio, né? A gente vai dar jogos que mexam com a capacidade dele cognitiva e matemática. Enquanto para as meninas, continua se dando, né? Continuamos entregando como presente boneca, roupa, casinhas de boneca, forninho, almoço, cozinheira, ou você vai ser médica. Entrega lá o kit médico e você vai ser médica. Então você já começa a incutir na cabeça daquela menina que ela vai ter aptidão para alguma coisa, sabe? E aí isso também começa a sementinha de todo o problema. Quando você diz, você dita o que é que sua filha ou seu filho vai ser, né? Isso aí é uma coisa que a gente estava conversando, né? E a minha percepção de mulheres é tão distinta porque eu tive 3 orientadoras maravilhosas, as 3 engenheiras químicas no mestrado e no doutorado. Da minha banca participaram, no doutorado foram 5 mulheres e 2 suplentes, e 3 suplentes, todas mulheres. Eu tive professora de estatística, a melhor professora que eu tenho um carinho enorme, a Verônica Calado, que ela é maravilhosa na estatística. Eu fiz um curso de estatística com a professora da USP, professora, esqueci o nome dela agora, Marisa. Então, assim, eu tive muitas mulheres que foram muito importantes para mim, né? E aí, quando você fala dessa experiência dos brinquedos, para o Caetano, por exemplo, quem for lá no meu Instagram vai ver ele fazendo bolinho de maçã, ele tem panelinha, tem liquidificador. Só que eu não posso me colocar como um representante da realidade, exatamente. Na verdade, eu diria que eu sou um ponto. A minha vivência é um ponto bem fora da curva. E quando você relata isso de que realmente, né, existe essas diferenças de brinquedos, isso é nítido. Eu fiquei pé da vida. Eu queria comprar a batedeira para o meu filho
e só achei batedeira de princesa, branca, rosa. Quer dizer, a batedeira do meu filho é um azul claro com laranja, foram as cores neutras que eu consegui Uhum. encontrar, e o liquidificador é laranja. Mas se eu fosse comprar o kit mais bonitinho, era Rosa, tudo de princesa. rosa. Tudo de princesa. E, Rosa, então, branco, só que daí, dourado. além da sociedade impor, o próprio capitalismo já impõe que aquilo ali é para a mulher. Por que o homem não pode ser cozinheiro, mestre-chefe, mestre cuca, o melhor. Então, aí vamos lá. Eu não sei se é um problema do capitalismo, porque as empresas não fazem porque não existe demanda, né? Assim, Entendo, entendo. é um problema que eu não acho que é um problema de estrutura de É sociedade, não perder né? dinheiro, né? Eu Vou acho fazer aquilo para quem mais procura. exatamente. Tanto é que ele fez o laranjinha ali, e quando eu botei a foto, uma amiga minha que estava em Brasília e agora está no Rio, falou assim: Diego, eu quero comprar para os meus dois filhos e tal. Onde você encontrou? E a gente foi conversando, e aí a gente foi trocando e comprar uma airfryerzinha, não sei o quê. E a gente está resolvendo isso. Inclusive, os detalhes do fogão do meu filho é rosa, né? Não que eu tenha problema com cor, não, tá? Eu só acho realmente chato ficar vinculando cores com esses Não, com brinquedos, certeza. entendeu? Não, acho que É a cor é chato, independente, é né? chato, Porque é assim, independente. mas o que a gente, Por que não faz um cinza, cara? o que Um a gente fala verde, é né? porque, independente de ser mulher, ela pode usar outras cores além do Sim, rosa. Da mesma forma que o homem porque, também pode usar ó, rosa. exatamente, não tem nenhum problema do liquidificador ser azul para ela e de rosa para o meu filho. Eu só acho esteticamente feio, Não, eu acho né? horrível. Porque E eu nem não gosto de condiz rosa. com aquilo. Pois é, minha esposa também não. Então, se eu chegar com coisinha, se eu quero irritar minha esposa, eu dou um presente rosa para ela. Quanto mais rosinha, mais irritada ela fica. E aí eu não sei. E aí a gente pode entrar nessa. Será que as empresas não fazem porque não tem demanda? Porque assim, sinceramente, se a empresa no capitalismo ela visa o lucro, ela vai querer vender mais. Com certeza. Então, se tiver demanda por isso, ela vai produzir. Isso. Será que se realmente o dono lá da empresa está assim, não, eu não vou vender porque este brinquedo é de menino. Ele está mais se lixando, ele quer mais é que venda mesmo, minha opinião, né? Mas eu acho que é isso. Talvez a gente esteja entrando numa discussão que eu acho que é interessante. A sociedade ainda carrega esse tipo de viés, né? De que as mulheres não teriam essas habilidades intrínsecas com ela, né? Pois é. Que a gente sabe que não é verdade. E você falou de professor de matemática, as professoras que eu tenho que mais me impactaram, que mais me fizeram gostar de matemática foram duas, a Zaira e a Vera Vidal. E a Zaira, eu era moleque, eu lembro dela falando que a dissertação de mestrado dela foi com gafanhotos. Eu acho que era questão de população. Foi trabalhar com alguma coisa de cálculo. Eu não sei porque eu realmente era criança e eu não lembro, Mas aí tá? você teve E eu essa representatividade na sua vida e eu não tive, tive. tive, Então, assim, tive, foi tive. terrorismo total. Meus professores de cálculo, todos homens. E na faculdade de química que eu comecei depois, a minha professora de cálculo foi uma professora. Ela era terrorista, mas era uma mulher. Pelo menos era uma mulher terrorista. Era uma mulher terrorista, entendeu? Então, assim, Mas, a gente tá rindo, mas é de desespero, né? Por é, quê? Porque o ensino das ciências, a gente sabe que existe problema base dentro da família, mas quando ele sai da família, ele começa a ganhar outras barreiras, né? E é, essas barreiras são impostas dentro das instituições de ensino. são. E isso é um problema. Eu tive um caso, veja que. Agora esse caso é o inverso, Diego. Veja que interessante. Eu tive um caso, eu conheci uma menina. Ela era muito boa em cálculo. Muito boa, tipo, monstrão, assim. Aquele ponto fora da curva, aquelas meninas bem top, top, top. Eu já tava já no mestrado, eu acho. E daí, ela queria ser médica veterinária. Era o sonho da vida dela ser médica veterinária. Só que o colégio, juntamente com a mãe dela, disseram que ela ia fazer engenharia, porque ela era muito boa em matemática. E ela está cursando engenharia. Aí, isso é um problema que a gente tem no Brasil, assim. Eu falo que é Brasil por conta dessas aptidões, né? Assim, eu lembro quando eu estava no ensino médio,
a minha nota de física foi maior do que química e biologia juntos. Eu realmente gosto muito de física. E física, pra mim, fiz o ensino médio, tá? Não é superior, não, né? Essa que tu tá falando aí mais pesada, não. E aí, todo mundo chegava pra mim, então tu vai fazer física, né? Eu falei, não, vou fazer biologia. E a minha nota de biologia foi mais baixa do que química. E o pessoal pensa assim, Diego, como você conseguiu? Porque eu tinha uma coisa que era o seguinte, como eu era tão apaixonado por biologia, que eu pegava uma questão e começava a viajar em vários conceitos. Enquanto que física e química eu estava treinado para responder aquilo ali, papum, papum, papum. Aí, por exemplo, pegava assim, uma questão, sei lá, por exemplo, os líquens, né, que eu amo tanto. Nossa, eu ficava pensando, mas e se o líquen e se o fungo não disponibilizar água, não é uma relação simbiótica, é uma relação parasitária, não sei o que e tal. Isso não estava no livro, estava em mim que eu começava a viajar e a resposta ali era bem objetiva, né? Os líquens são uma relação simbiótica, ponto. E aí as minhas notas eram mais baixas, apesar de eu gostar muito de ter cursado biologia e ser muito feliz no que eu escolhi, né? Mas Mas aí é querem isso, né? evitar, porque você tem boas notas em tal matéria, que você vai ser tal Exatamente. coisa, quando você não precisa. Você gosta Exatamente, daquilo ali, exatamente. você faz, mas o seu sonho de profissional Exatamente. é outro. Exatamente. Que um problema quando eu gostava de biológicas era todo mundo. A professora Ângela, que eu falo com tanto carinho no meu Instagram, ela falava que eu tinha que ser médico, você vai ter que ser médico. E a minha mãe, como gosta muito de bicho, você vai ser médico veterinário, não sei o quê. A tua irmã é médica veterinária, você vai ser médico veterinário. E aí, quando eu falei, não, mas eu vou fazer biologia porque é o que eu quero, tomaram um banho de água Né? fria. Imagina. Então, essas delimitações também que a gente tem, institucionais, né, eu acho que elas acabam contribuindo para que as pessoas estejam deslocadas daquilo que seria a sua potência maior. Entende? E que engraçado, eu dando aula de química na faculdade, né, na engenharia, as minhas melhores alunas, se pegasse os melhores alunos e alunas, os que tinham as melhores notas, o pensamento mais voltado para a área eram mulheres. A gente contextualiza Eram a coisa, né, mulheres. gente? É a coisa boa. E aí eu lembro de ter passado um problema. Eu lembro, depois a menina mudou. Ela mudou para o curso de nutrição, que ela falou que era verdadeiramente o sonho dela, né? Ela era muito boa em cálculo, essa questão, né? Não, faz engenharia que você vai ter emprego, não sei o quê, ganhar mais. E o sonho dela era nutrição, depois ela mudou para nutrição e continua sendo uma excelente aluna na nutrição. Ela tem uma boa formação, uma boa emprego do processo intelectual dela. E aí, eu lembro do pessoal, eu ter passado um problema, ela resolvendo, e aí a gente vê o machismo, né? Dos dois alunos assim, ué, você conseguiu resolver? Aí eu falei assim, mas qual o problema dela resolver? Não, porque ela é mulher. Eu falei, e daí? E daí? Então isso eu vivenciei, entendeu? Então ainda, aí eu fico imaginando, aí você pode falar com propriedade ou não, o que é ser uma mulher nessa área de exatas e tecnológicas, Não, você é testada o que tempo não é todo. fácil, Você é testada, seu não é conhecimento é testado, fácil. você tem que ser validada. E você tá lutando para ser validado o tempo todo no universo extremamente machista. Para dizer, não, eu estou certa, você tá certa, mas preciso que fulano reafirme o que você já disse. Você precisa falar de 3, 4 maneiras diferentes, a coisa que você já falou. Então, eu acho que nesse caminho é o que eu acho que mais ou menos, eu não sei se é isso, tá, gente? Eu tô deduzindo o que a reportagem quis dizer. Porque a mulher, ela tem que ser validada naquilo que ela faz. Então, a ansiedade dela é maior comparado aos meninos. Os meninos, ninguém, tipo, tá nem aí, não, que ele tá ok, ele tem capacidade, ele vai chegar lá. É uma fase difícil, é um momento difícil, mas ele é muito inteligente. E a mulher não, por mais que ela seja inteligente, ela vai ter que ser validada em algum momento. E isso é o difícil, porque a gente recebe essas validações, entre aspas, desde o ensino fundamental, né? Porque, não, eita, tá igual Entendi, de fulano, então tá certo. Por que o meu não pode estar certo sozinha? Então, essas entendi. ansiedades são impostas desde o ensino fundamental, quando as professoras e professores
eles não conseguem ainda dialogar com a sua aluna que é boa na matemática, com a sua aluna que é boa na física. Não, ela tem que ser. Você vai para a área de saúde, você tem que ser de saúde. Deixa ela ser livre. A gente começa a impor, né, as barreiras e os limites, e isso começa a ir só piorando com o tempo. Só piorando, só piorando, só piorando. Então, você entra nós, no caso mulheres, entramos num grau de vulnerabilidade muito grande, porque a gente luta para ser inteligente, a gente luta para mostrar que a gente sabe e precisa ser validada quando a gente sabe que a gente não precisa ser validada. E isso é um problema que a gente vê também lá no documentário da Marie Curie. Se não tivesse o Pierre do lado, Sim, nada que ela tivesse feito teria sido validado. é verdade. É E a verdade. gente tem, eu vou deixar um link também aqui nesse episódio. A Universidade Federal de Fluminense criou uma página, né, bem legal, assim, na verdade não é uma página, né, dentro da página da universidade, eles criaram um link lá na Departamento de Matemática, e eles falam, né, Mulheres na Matemática, que é uma iniciativa de um projeto de extensão para divulgar a história das mulheres que trabalharam em diferentes sub-áreas da matemática. E daí tem as professoras, né, que são responsáveis por essa iniciativa, e uma listinha, não tão grande, mas é uma lista interessante, e que eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, dar uma lida, né? Quem foram essas mulheres, o que elas fizeram, o que elas mudaram, porque elas mudaram coisas incríveis, assim, Sim, sabe? Que ninguém nem imagina, e a gente precisou que um homem falasse, mas o prêmio, sabe? Muitas vezes, quantas mulheres não tiveram seus prêmios nobres, né? Retirados sim, e dados para homens que não sabiam o que estavam falando. Então sim. eu vou deixar esse Tem, link. é, não seria tão taxativo assim de que não sabem o que estão falando, Não, mas um exemplo desculpa, clássico. gente. Desculpa, não foi vocês sabiam, assim, na época eles sabiam, mas eles não É, sabiam especificamente aquilo que ela estava sim, publicando, né? Desculpa, é, aí já entra na feminismo, muita, né? é, eu achei engraçado. Por exemplo, um clássico dentro da biologia é a Rosalind Franklin, né? Que ela fez as imagens do DNA, a cristalografia do DNA, e os escritos dela, né, os apontamentos das observações dela, ela sugere que poderia ser uma hélice dupla ou, na verdade, ela sugere que poderia ser uma hélice tripla. Só que a hélice tripla, ela não condizia com os encontrados estequiométricos das bases nitrogenadas, né, pelo pareamento. Uhum. E aí, quem ganhou o Nobel foi o Francis e o Crick, né? E, inclusive, tem bastante polêmica em cima deles. Quem se interessar vai ver. É, se não me engano, acho que era o Crick. Foi editor de uma revista científica, olha a ciência aí sendo problemática, chamada Eugenia, né, que realmente tratava de raça humana e suas distinções, né? A gente sabe que isso é um problema porque, à luz da ciência, a gente não vai resolver, porque isso não é Uhum. resolvível, porque a gente tem um problema historiográfico, sociológico muito grande. Então é muito fácil você colocar pessoas que estão numa situação socioeconômica desfavorável e dizer para elas, ó, tá vendo? Esse grupo aqui que está em situação socioeconômica desfavorável, sem levar em consideração, tem uma aptidão intelectual menor. Então vamos deixar eles aí mesmo. A gente sabe que isso é gravíssimo. Verdade. O ser humano, em sua potencialidade, quando você retira esses fatores que influenciam o ser humano, potencialmente todo mundo, independente do que a gente tem visto, independente de raça, gênero, tudo, de qualquer coisa do ser humano, potencialmente ele tem desenvolver toda a sua capacidade. Tá? A gente sabe que esse problema aí hoje tem que ser levado em consideração. Tem os comitês de ética e bioética para poder não barrerar esses problemas, né? Esses trabalhos enviesados. Mas ele foi editor de uma revista chamada Eugenia. Então você vê que era problemático. E a defesa deles, do Crick e do Watson, é que convidaram a Rosalind para escrever o trabalho e ela falou assim, não quero, não me interessa. Aí tem um problema lá do chefe do laboratório também, de ter pego as cristalografias e ter mostrado para o Watson e Crick, enfim. Ela faleceu logo 5 anos depois de câncer no ovário. E aí, claro,
que a história dela foi abafada por essa fatalidade, né? certeza. Ela não teve tempo para a gente ouvi-la de forma oportuna, tá? Então esse é um emblema clássico, né? Um problema clássico que a gente tem na ciência, bem nítido de diferença ali de um destratamento com as mulheres, e é recente, né? 1950 a gente está falando. Pois é. Tá? Então, assim, nós, como formadores, no caso, eu, você e todo mundo que está nos ouvindo aqui, e todos que estão nos ouvindo, que sejam educadores, que sejam professores, que sejam pai, mãe, deixa teu filho caminhar, tipo, sabe? Deixa, acho que o mais importante é deixar a mente fluir, porque ele precisa de criatividade, né? E a partir do momento que a gente começa a Exatamente. podar isso e dizer, não, minha filha vai usar rosa, meu filho vai usar azul, né? A gente começa a limitar. Porque ele não pode escolher qualquer cor. Porque ela não pode escolher qualquer cor, É, né? Então, é a mesma coisa na nossa profissão. O ensino de ciências, ele é muito importante. A matemática é a base de tudo, né? A matemática e a é, filosofia, para mim, são a mesma coisa. Um não existe sem o outro, sim. A sabe? gente poderia fazer um podcast sobre filosofia da Eu matemática. acho, eu acho. E olha Que que eu... por sinal eu tô mergulhando em filosofia agora, com gosto. Muito bem. E olha que eu não sou fã de matemática. Mas, Eu sou um fãzão de matemática. Eu sou um fãzão de muita coisa. sério. Eu, t- eu tô. Eu acho que o problema o problema que a gente tem é que o ser humano, se ele se encantar pelo conhecimento, ele vai se abrir para aquilo. Então, eu sempre detestei história. Mas por que eu sempre detestei história? Porque eu tive um acesso à minha formação de pensamento histórico ruim, Uhum, uhum. sabe? Eu lembro da minha mãe estudando comigo, a professora era uma professora, inclusive a irmã dela, uma era de história, a irmã gêmea dela era de português. Isso aqui era geografia. Não, uma história, outra português. Ela tinha uma tabela, literalmente feita no Word, isso em 1990, em que tinha data e evento. 1502, sei lá. 1400 não sei o quê. Saída de Cabral não sei da onde. 1499. Cabral chega na ilha não sei da onde. 1500. Descobrindo o Brasil. 1502 não sei o quê. 1503. E aí, como que era o estudo? A minha mãe sentada com a apostila, escondendo o rosto para eu não ver, e ela me falando 1796. E aí eu, aconteceu isso. Que péssimo, que péssimo. Quando eu, Diego, fui descobrir a história, eu, Diego, minha experiência. Na faculdade, sempre tive um encanto místico por Machu Picchu. Grupo de alunos e professores falou assim, pô, vamos para Machu Picchu. O professor já tinha ido, falou assim, vamos fazer um mochilão. Eu falei, eu vou. Juntei dinheiro, bolsa CNPq, mas juntava os centavinhos, deixava de comer. Era magro nessa época, porque eu não comia direito, porque eu juntava o dinheiro da Pra bolsa, não viajar. gastava com nada, mão de vaca mesmo. Chegou na época, foi 2004. Meu pai me deu um dinheiro, pedi de aniversário para todo mundo, sei o que eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Não me vem com cueca, meia, né? Não sei o que, eu quero dinheiro. Eu vou viajar no meio do ano, quer me deixar feliz, não dá dinheiro. Ah, não, mas eu ia comprar para você uma camisa. Divide a camisa no meio, não me dá a camisa, me dá o dinheiro, metade do dinheiro que eu vou ser mais feliz ainda. Juntei o dinheiro e fui. E sabe quando eu comecei a olhar para a história? Tinha saído o filme Diário de Motocicleta, Uhum. que conta, não sei se você conhece, do Che Guevara, que ele viaja de motocicleta, né? E eu comprei o livro, e eu li o livro, esse livro é maravilhoso. E ali eu falo, cara, que legal. Aí tem uma passagem no filme, muito claro para mim, né? Que é mostrando que eles vão para Machu Picchu e mostrando assim, né? Que embaixo são as pedras incas e em cima as construções espanholas, né? E aí eles apontam assim para baixo, aqui são os incas, pedras enormes, e em cima ele explicando. E por que que eles não conseguiram? Por que eles não construíram as suas estruturas com essas pedras? Porque essas são dos incas e esses dos incapazes, né? Com um trocadilho.
que também serve, o trocadilho em português serve no espanhol. Quando eu chego em Machu Picchu, eu vejo aquela pedra, a mesma do filme, e eu toco nela. E eu penso o seguinte: o que o cara em 1400 e tanto, 1300 e tanto, estava pensando quando colocou essa pedra aqui? Ali, fisicamente, eu tocando. Nessa conexão que eu fiz com um carinha que eu não faço ideia, quem seja, eu abri a minha Amém. percepção para a história. Eu já estava no ensino superior. E estava no meio culturalmente rico. Porque esse professor que viajava comigo, a irmã dele era historiadora. Então, quando a gente ia para casa dele fazer reunião, fazer roteiro, não sei o que, a irmã dele ia contando as coisas. Pá, não, porque o Montezuma, não sei o que, Francisco, pá. E isso foi me encantando. Então, Maravilhoso, né? assim, Maravilhoso. ó, para eu não me estender que eu estou falando muito, eu fui perceber a importância, por exemplo, de um doutorado em literatura comparada esse ano. Caramba. Que antes eu era aquele cientista assim, né? Pô, você humanidade, mas joga fora que não produz patente. O pessoal pode me xingar e o Jefferson não tá aqui, ainda bem, graças a Deus. Quando ele chegar, eu mudo a meu discurso, né? Letras, departamento joga fora, mano. Pega a gramática de 1800 e acabou, mano. Não tem que ficar fazendo. O dicionário é o mesmo. Ah, não, é porque eu vou colocar ali scanner. Nem é da nossa língua, deixa fora, maluco. Acabou. Não, acabou, mas. Pô, aí o cara fazia assim: comparação de Machado de Assis com o trabalho que eu falei assim, gente, que perda de tempo, que perda de recurso, me dá essa bolsa que eu produzo patente. Esse ano, olha que interessante. Eu acompanhando um Instagram de um doutor em literatura comparada, ele mostrando como que a importância da literatura, sim, qual é a importância de um romance? Vamos pegar um romance, por exemplo, agora um Dostoiévski, né? Memórias do Subsolo. Qual é a importância de um livro desse? Porque ele é uma criação imaginária de uma sociedade e é um retrato de um problema. E dali você pode tirar. Não que isso seja a função da literatura, esse cara até diz que é o oposto, que a literatura ela não tem essa função de ser formadora, Uhum. mas ali você consegue tirar muitas ideias. E aí ele faz uma comparação de orgulho, né, um sentimento de orgulho, que é visto na obra do Stendhal, que é O Vermelho e o Negro, com a definição de subsolo que está em Dostoiévski, que seria as questões de você, por orgulho, você chega num ponto de orgulho que você começa a desdenhar de si mesmo para se parecer melhor. Cara, assim, eu fico acompanhando o cara todos os dias e ali eu vejo, cara, não é jogar dinheiro fora você pagar alguém para pensar isso. Não, é Só que sensacional. só que eu descobri isso com 37 anos. Durante 36 anos da minha vida, eu fiquei jogando pedra nesses caras, falando que era inútil. Eu passava na FRJ, eu lembro esse sentimento é muito claro. Tem um departamento de letras, e aí uma pichação para mim maravilhosa, que é departamento de letras, né, faculdade de letras. Embaixo tem e palavras também. Eu acho genial a Maravilhoso. pichação e palavras também, sabe assim, para um leigo é genial, né? Porque não é só você não estuda só o A, B ou C, você estuda as palavras também. Eu achei genial, É cara. verdade. É uma pichação assim para mim aquilo, sei lá, eu tenho memória muito. E eu falo assim, eu olhava pro corredor e falava assim, nossa, né, que perda de investimento, né? Fecha isso, aumenta a física, aumenta a biologia e vamos resolver os problemas do mundo. E não é, Só porque o problema no que, mundo só também que é não é. contextualização. Português. Exatamente, Compreensão exatamente, textual. exatamente. Não, e mesmo que seja um grego, não sei o que, cara, tem a sua função social. Não é uma perda de tempo completa. E a gente, claro, agora na pandemia, a gente viu a importância das artes, literatura, né? De estar aí realmente acalentando o ser humano, né? Não, perfeito. E a gente chegou aqui perto do fim do nosso episódio, a gente deu uma explanada do que é o ensino das ciências
e da matemática, né? O que é que elas têm a ver, o que é que isso impacta na sociedade no futuro, no perfil das mulheres principalmente, né? E dos meninos que às vezes também, muitas vezes eles são impostos, né, a serem, você não vai ser, você é, né? E como a cobrança ela vem diferente, como o problema ele não é só dentro do âmbito educacional, ele continua, ele é uma extensão do que já vem dentro do seio familiar, Exatamente. né? Porque a gente tá falando dos melhores casos, aqueles casos que tem brinquedo, que tem a oportunidade de ter festa, mas tem os piores casos. Ah, isso aí. Que é o que me preocupa, que é aqueles 43% que tá abaixo em tudo. Exatamente. Então são esses casos que são que a gente chega todo dia que o menino tá com fome, que o É, menino tem mãe que apanha, que não tem pai, que a mãe tem que trabalhar de segunda a sábado ou do domingo a domingo para poder ter condições de alimentar uma família, de ter uma moradia. Então esses 43% são aqueles casos que a gente tem que olhar com mais carinho, tem, né? Então, se o tem. problema começa em casa, porque eu dentro da instituição de ensino, eu tenho que piorar. Tenho que dizer, você é burro, você não vai Exatamente. aprender, ponto. É. Eu vou fazer uma polêmica, eu vou fazer uma citação polêmica aqui e vou deixar uma pergunta para você, Carol. Eu acho que esses movimentos de mulheres na ciência, mulheres na matemática, é uma grande perda de tempo. Por quê? Agora, essa é a polêmica. Porque a minha percepção é que hoje as mulheres já são maioria no meio acadêmico em quase todos os cursos. Na engenharia que eu estava dando aula, estava pau a pau. Na área de saúde é 95%. A gente, e de modo geral, as estatísticas estão dizendo o padrão de presença no ensino superior está 60% mulheres, 40% homens. Então eu acho que no longo prazo, vocês mulheres vão dominar com certeza. Vão dominar com certeza. Vão dominar com certeza, né? Aí eu faço essa polêmica, é claro, uma brincadeira, não acho perda de tempo, mas eu faço uma pergunta. Eu não estou mais na pós-graduação. Na tua pós-graduação, como é que está essa questão de gênero, de mulheres, proporção de mulheres e homens que você observa no teu dia a dia? Então, vamos lá. Eu acho que o discurso hoje ele vem melhorando, porque uma vez que a gente já assume o posto de representante dentro da universidade, ok, somos maioria como professores, mas ainda somos minorias como reitoras, pró-reitoras, entende? Cargos de importante, sabe? Então a gente vai, como você diz, a gente vai chegar lá. Mas até chegar lá é um caminho, como a gente falou lá aqui no início ou no meio do podcast, a gente precisa ser validado o tempo todo. Tem que ter alguém dizendo que a gente. Não, ela tá. Um homem dizer que a gente está certa. Por mais que sejamos a maioria, ainda existe diversas regiões. Eu não posso falar pelas outras regiões, eu falo pela minha região, tá? Aqui em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco, eu acho que tá homogêneo, bem homogêneo. Eu não sei que dizer ao certo quanto tá, mas pelo que eu percebo, tá bem misto, tá? Na verdade, Legal, desculpa, é heterogêneo, tá bem heterogêneo, tá bem misto, a coisa lá tá bem misturado mesmo. Não, entendi. não tem só um segmento, só um gênero lá dominando, não. Cada semestre a coisa muda. Então, eu não tenho como te dizer, mas acho que tá bem misturadinho, bem legal. Porém, quando a gente vai para física e para matemática, o número de mulheres ainda é menor. Não tá? Porque eu sou ciência Entendi. de Então, materiais, tá? Mas que já é já é exatas. exato, acho que não, com certeza. Mas a física pura, a matemática pura, não tem, não. Entendi. Tem. Aí eu não sei como são nas outras regiões, certo? Não, a minha pergunta era essa mesma. A minha pergunta era essa mesma. Eu acho que também é uma questão de tempo, tá? Para mim é uma questão de tempo. No mínimo, assim, é, eu tenho uma outra visão também da pós-graduação, que era um sentimento que eu passei, que vem da sociedade e que eu vejo muita gente passando, né? Por exemplo, a cobrança, né, do homem provedor. Se você for parar para pensar, um homem querer ser provedor de uma família fazendo pós-graduação é impossível. Então, eu conheço muitos homens,
Aí eu falo da minha experiência. Assim como eu tive muitas mulheres maravilhosas na minha vida, eu tive muitos, proporcionalmente, mais homens abandonando a pós-graduação em detrimento de conseguir uma vaga que pagava muito mais. E eram pessoas que tinham um genuíno interesse em seguir carreira acadêmica, né? Então, não tenho dados estatísticos para apresentar. E aí é isso, né? Porque se você for pensar, por exemplo, eu lembro, você pegar hoje um homem que está com 30 anos, vamos pegar, que fez padrãozinho, né? 18, 22, 24, 26, 27 anos, fazendo doutorado. Quanto é que tá a bolsa de doutorado agora? 2.200. 2.200? O mesmo que a minha, 2.200. Entendeu? Enquanto que se o cara tem uma formação de engenheiro, Ele ganha muito um mais. engenheiro júnior está ganhando, sei lá, 2.500, Uhum. 3.000. Então, existe essa... Eu conheço muitos homens que abandonaram a pós-graduação, a carreira acadêmica, porque o retorno financeiro não condizia com o que era esperado para ele enquanto homem numa sociedade. Entendeu? Sim, sim. E daí a gente E começa eu a passei ter. por isso, porque eu não ganhava dinheiro, eu via todos os meus amigos ganhando dinheiro e eu me sentia como homem mal. Assim, você falava assim, cara, porra, eu tô aqui, graduação, mestrado, doutorado, não tô bem formado, tô bem formado e, porra, não tô ganhando dinheiro. E um maluco lá da minha escola, que era um Zé Ruela melequento, que não tava nem aí pra nada, tá aí, porra, viajando o mundo, levando a mulher pra não sei pra onde, e eu tô aqui, minha mulher, vamos no teatro, eu falo, porra, esse mês não vai rolar. É doído, viu? Não é fácil, não. Ah, mas pode dividir a conta, né? Beleza, mas porra, existe ali também o teu quesinho de um dia querer fazer um agrado, não que a mulher não possa fazer. Mas porra, tu querer fazer um agrado e não poder, e você se compara, óbvio. Não, Todo ser humano se compara, é né? complicadíssimo. E eu tava aqui, tô falando, eu tava lembrando, né? Pô, a pessoa faz química, não sabe homogêneo e heterogêneo. Mas eu falei no homogêneo no sentido de homogeneizar, né? De misturar tudo. Não, eu entendi, E daí eu quero deixar eu claro para quem está entendi. nos ouvindo, tá? A pessoa ainda consegue validar o diploma, né? Quando joga ele no lixo de uma vez só. Não, mas é, e a gente está impactado com esses valores do PISA. Isso porque a gente só falou do primeiro ponto, entendeu? Se a gente conhecer, falando, por exemplo, né, houve evolução em 2013 a 2018, mas parou em 2009. Sério? Então, assim, a gente não vem melhorando desde 2009. Já vão para quantos anos sem haver melhora? Daqui a pouco faz Entendeu? 20 anos, né? Exatamente. Entendeu? E em relação a PIB, a gente investe uma grana boa. A gente não está muito atrás dos outros países. Então também não acho que seja só uma questão financeira, tá? Eu acho que é uma questão aí de... Eu acho que a gente tem problemas sociais graves que Impactam apenas diretamente. repercutem nessa prova. Eu acho, Diego. Então é isso, Nessa gente. prova. Nosso bate-papo hoje está pesado, pensativo. Você que está nos escutando, pare para refletir, para pensar, para melhorar. Como é que nós, quanto sociedade, podemos melhorar isso? Porque nós podemos melhorar isso, né? Quanto nós, educadores, vamos estar pensando, refletindo sobre as nossas atitudes, nossas falas, é muito importante. E eu acho que o tema que Diego trouxe pra gente, quem não viu ainda, a live dele é bem curtinha, 17 minutos e uns quebradinhos. Passa lá no Instagram dele, dá uma olhadinha. Vale muito a pena para você entender essa discussão da gente aqui hoje, né? Que a gente trouxe dados que eu fiquei chocada quando eu soube. Eu fiquei impactada e ainda estou impactada. Porque não é o que dá para digerir fácil, né? Você vê todo um cenário ao seu redor e vê que aquilo não tem perspectiva de mudança, de melhoria, já que vai fazer quase 20 anos daqui a pouquinho, a gente já tá quase em 2022, né? Então, é isso, Diego. Diego, deixa aí teu recadinho pra galera. A gente cada vez mais trazer a responsabilidade para a gente, né? Eu
eu gosto muito eu tenho tido essa tônica, né? Tentar gastar menos tempo e energia. Ah, vamos eleger fulano de tal que vai fazer isso pela educação. Não. O que a gente pode fazer de real, de concreto? Eu posso mudar o meu discurso, eu posso mudar a minha atenção com quem está próximo, eu posso mudar as minhas atitudes na criação do meu filho, no trato com os meus alunos, com as minhas alunas. Então, eu tento sempre trazer a responsabilidade para nós, sabe? Tentar terceirizar menos e trazer mais para nós. Não, com Tá? certeza. Com certeza falou e disse, eu assino embaixo. Importantíssima essa fala. Então, por hoje é só, porque se a gente fosse falar mais, como o Diego falou, sem ser lágrimas, né? Lágrimas e deitar no chão por uma semana e ficar lá olhando para o teto. Como a gente não quer isso, nós queremos vocês aqui conosco, nos ouvindo na semana que vem, com mais episódio legal, tá? Compartilha, divulga conhecimento científico e, principalmente, dá incentivo aos meninos e às meninas para que eles possam ser o que eles quiserem. E vamos divulgar matemática, tá? Os links que a gente falou vão estar disponíveis aqui no nosso episódio. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!